Boa noite, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live da diretoria do IBAP, da gestão 2025-2027. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é nesse mês, né, do Setembro Amarelo, que a gente vai discutir sobre saúde mental, a gente vai falar sobre suicídio, né, e a importância da avaliação clínica como uma ferramenta de cuidado. Então, quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento, ao vivo, e depois vão poder assistir essa live também por meio do nosso canal do YouTube. Desejo que todos tenham aí uma ótima experiência, um ótimo processo aí de aprendizado, de reflexão sobre esse tema que é tão caro e tão importante, né, para nós da psicologia. E para falar desse tema, o IBAP fez um convite muito especial, e do qual foi aceito com muito carinho pela a doutora Camila Zibert Altavini. Ela é psicóloga pela Universidade Católica de Brasília, ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente atua como psicóloga clínica e supervisora local no Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da Universidade de Brasília. E ela também é professora de intervenção em crise do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento. Ela faz parte da diretoria do biênio 2024-2026 da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, a ABEPS. Ela é pesquisadora associada do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo e pesquisadora associada do Partnership for Life, da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Com muito carinho, então, que nós recebemos aqui conosco a Camila. A doutora Camila, a tese dela esteve envolvida com o tema de suicídio. Ela faz parte da diretoria de estudos e prevenção do suicídio, então a gente tem muito a aprender, a ouvir, e eu quero agradecer, Camila, o teu aceite tão gentil de vir dividir conosco, do IBAP, com todos os nossos associados, as pessoas que seguem as redes do IBAP, o seu conhecimento, e a gente está certo que o seu olhar, que é fundamentado em muita pesquisa, em muita prática, vai poder contribuir na qualificação profissional, né? O IBAP, esse biênio da nossa diretoria do IBAP, nós estamos com uma campanha muito forte de formação profissional, uma perspectiva de quanto mais qualificados profissionais, melhores os serviços prestados, e você está fazendo parte dessa grande corrente nossa, a partir aceite esse nosso convite aí para poder compartilhar seus conhecimentos, sua experiência. Então, muito obrigado pelo teu aceite, seja muito bem-vindo, o IBAP te acolhe com muito carinho, e desejo uma ótima experiência aqui conosco hoje. Oi, Sérgio, obrigada, boa noite a todas e todos. Quero agradecer demais esse convite, assim, fiquei muito honrada, né, quando eu recebi esse convite vindo de vocês. Realmente muito bom ver a importância que tem sido dada para esse tema e para a gente trabalhar com informações de qualidade, né, que é o que é mais importante. A gente sabe que é importante falar sobre prevenção do suicídio, mas mais ainda do que isso é a gente falar de forma adequada, é a gente trazer informações atualizadas na medida do possível, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui fazendo parte desse momento, né, para o público do IBAP. Acho que é um tema que, para mim, né, é muito importante. Eu já venho trabalhando com ele há algum tempo. A gente começou o grupo Entre Linhas lá na UNB, lá em 2018, hoje a gente atua, né, nesse sentido também de formação, de tentar, né, trazer e fazer essa ligação entre os diversos atores que podem estar, né, atuando de alguma forma na prevenção ao suicídio. Então, estar aqui com vocês também é parte disso, e a mesma coisa vale, né, para o nosso papel enquanto diretoria da ABEPS, né? Então, a gente tem uma atuação tanto de formação quanto de estar dentro das políticas públicas, então, tentando unir aí, né, na melhor forma possível os vários atores da sociedade e a intersetorialidade como uma forma de prevenção mais eficiente, mais completa do suicídio aqui no nosso país, que é gigantesco, né?
Então, a gente precisa ter esse olhar mais atento mesmo. Então, obrigada mesmo. Que ótimo. Pessoal, eu vou convidar todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, se tiverem perguntas, compartilhem aqui no chat, que ao final da fala da doutora Camila, a gente vai ter a oportunidade de debater com ela, ouvir as percepções, os pensamentos dela referente aos temas que vocês elencarem. Então, faz a pergunta no chat, que no final, quando ela terminar a apresentação, a gente vai poder compartilhar aqui com vocês. Então, Camila, mais uma vez bem-vinda, a palavra está contigo, uma boa apresentação. Obrigada, Sérgio. Vou tomar só um último golinho de água aqui antes de começar, né? Até porque aqui em Brasília o negócio é necessário. Então, posso começar a compartilhar já os slides aqui, para a gente começar a falar, né, sobre esse tema. Por que eu quis trazer também, falando, obviamente, né, sobre a avaliação, acho que é um tema que faz todo sentido aqui com vocês do EBAP, como que isso se aplica dentro da prevenção do suicídio e como que ela pode ser usada, né, como mais uma ferramenta de cuidado. Então, como o Sérgio já apresentou, né, acho que eu destaco as minhas duas principais atuações hoje nessa temática, que é o Grupo Entre Linhas e a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. E deixo o meu e-mail aí na tela também para quem tiver interesse em depois entrar em contato. Eu sempre falo assim que eu gosto muito de conversar sobre esse tema. É um tema muito complexo que gera muitos debates, então, né, gosto de falar para as pessoas fiquem à vontade para a gente poder promover esses espaços de discussão e debate. Então, dentro disso, né, só fazendo uma introduçãozinha, acho que é importante a gente lembrar que o suicídio ele é um problema de saúde pública, né, no nosso país e mundialmente. Ele é um dos indicadores das 17 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e é uma das condições prioritárias a serem monitoradas no Mental Health Gap Action da OMS, desculpa, a ONU é o de cima, esse é o da OMS. Então, a gente vê que tem uma importância aí, não só aqui para a gente no Brasil, mas no mundo como um todo, né, de ter esse olhar, essa importância de tentar reduzir as taxas de suicídio nos próximos anos, né, considerando aí os ODS da ONU, principalmente. Hoje, no mundo, a gente tem as estimativas mais recentes da OMS, trazem que a gente tem, em média, mais de 700 mil mortes ao ano por suicídio. É a terceira principal causa de morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos, isso de 2021, que são os dados mais recentes que a OMS publicados esse ano, inclusive. Mais de 70% dessas mortes se concentram nos países de baixa e média renda, que em geral também é onde tem a maior parte da população do mundo, né? Então, é importante a gente fazer esse adendo também. E as taxas mais altas estão em países de alta renda. Então, tem essas duas visões aí, acho que é importante a gente ter um olhar crítico, né, quando a gente fala das estatísticas de suicídio, para a gente ter essa atenção. E apesar das taxas mais altas estarem nos países de alta renda, a gente precisa olhar para esse volume que tem nos países de baixa e média renda, que são aqueles que também têm menos recursos, às vezes, para lidar com esses problemas de saúde pública. Estima-se hoje que a gente tem, para cada morte por suicídio, 20 outras tentativas, né? Então, tanto é que a gente olha muito para as pesquisas relacionadas a risco de suicídio, com desfechos como ideação e tentativa de suicídio, porque são muito mais frequentes do que as mortes por suicídio, então são muito mais fáceis da gente avaliar aí fatores relacionados. E para completar, né, mundialmente também, de dados mais internacionais, a gente tem um estudo bem recente que traz aí, né, a perspectiva do impacto dessa questão, né, na sociedade, que cada morte por suicídio afeta até 135, em média 135 pessoas. Então, isso é um número bastante alto e com a velocidade com que as informações se propagam hoje em dia, esse número pode facilmente aumentar, né? A gente sabe disso e por isso a gente tem que tomar esse cuidado de fazer comunicações de qualidade, né, para proteger essas pessoas que são de alguma forma afetadas por uma morte por suicídio.
Além disso, o que a gente tem aí de grupos, né, sociodemográficos associados a maiores taxas ou menores taxas de suicídio, né, que tem alguma associação, talvez tenha ficado um pouco pequeno para vocês, esse gráfico eu tirei do documento da OMS, que foi publicado, mas aí mostra, né, que a gente tem uma taxa de mortes por suicídio maior entre homens do que entre mulheres, mais ou menos 2,2 vezes maior para homens do que para mulheres, isso de mortes. Em geral, mulheres também fazem mais tentativas de suicídios do que homens. A maior taxa de suicídio entre o público masculino é em países de alta renda, com uma estimativa aí de 18,1 para cada 100 mil habitantes, e das mulheres, curiosamente, é em países de baixa e média renda. Então, isso também chama bastante a nossa atenção, né, para essa diferença, tanto de gênero, quanto para essa questão socioeconômica aí, como que pode estar afetando esses grupos de formas diferentes. Em relação à idade, a maior parte dos suicídios hoje que a gente vê é antes dos 50 anos, então até um tempo atrás a gente tinha taxas mais altas na população mais idosa, e isso vem mudando ao longo do tempo no mundo como um todo, e a gente tem visto cada vez mais populações mais jovens. Isso também é preocupante, porque traz o suicídio como uma causa de morte precoce, né? Então a gente tem estimativas aí de anos de vida perdidos muito altas também. As diferenças entre os países de alta e média, baixa barra média renda, como a gente viu, né? Então a gente tem essa concentração maior em países de baixa e média renda. Em geral, no mundo a gente tem visto, acho que tinha outros gráficos aqui, esse daqui, para mostrar, né, como a gente tem visto uma redução das taxas de suicídio no mundo nos últimos anos. Então, vem tendo uma redução de média 35%, variando de 3% a 50%, dependendo da região, né? A OMS trabalha com as regiões de saúde da OMS. No entanto, no sentido contrário, a gente tem visto um aumento de 17% na região das Américas. E muitos estudos têm levantado hipóteses do quanto isso pode estar relacionado a questões de desigualdade social. Um dos temas mais emergentes que a gente tem visto na suicidologia é exatamente essa questão dos determinantes sociais relacionados ao risco de suicídio, né? Então, é importante a gente ver isso, inclusive no Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, sobre os dados específicos do Brasil, mas isso chama bastante atenção, né, para tentar levantar aí possíveis hipóteses. A gente não sabe explicar muito bem exatamente por quê, mas existe esse aumento mais expressivo nas Américas e que chama muita atenção aí, está chamando muita atenção de pesquisadores, estudiosos nesse tema. Além disso, a gente tem vários estudos que indicam aí também um risco mais elevado de suicídio entre populações marginalizadas, como populações do grupo LGBTQIA+, e imigrantes e refugiados, né, dentre outras questões de etnias também, mas a gente ainda não tem dados muito claros sobre isso, porque é muito difícil de ter dados oficiais dentro desses grupos, né? Então, no Brasil mesmo, a gente não tem muita informação sobre esses grupos específicos, então é muito difícil a gente afirmar alguma coisa, mas o que a gente vê dos estudos aí tem sido de uma indicação de um risco mais elevado também. No Brasil, o dado que eu trago aqui tem alguns dados diferentes, porque eu peguei de fontes diferentes de acordo com a possibilidade de dados mais atuais, mas segundo os dados de 2022, que foi o último censo, né, então fica mais fácil para a gente fazer esse cálculo de taxa por habitantes, a gente teve um total de 16.462 mortes por suicídio no Brasil, o que dá uma taxa aí de 8,11 a cada 100 mil habitantes. Não é das mais altas no mundo, mas é importante a gente lembrar que ela tem sido crescente nos últimos anos, então isso é o que chama atenção aqui no nosso país. Segundo dados do Ministério da Saúde, a gente teve em 2021 um total de 11.114 e 159 notificações de autolesão, para a gente ver como isso é muito maior o volume, isso porque é subnotificada ainda, né? A gente sabe que as notificações de autolesão ainda são mais subnotificadas do que as mortes por suicídio, então ainda tem esse porém, né? Porque a ficha de notificação, ela tem uma certa burocracia, apesar de ser obrigatória, então
Em alguns lugares, mais no interior do país, ainda fazem tudo muito à mão, então é muito difícil a gente ter esses dados atualizados corretamente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Perdão, Camila, só vou fazer uma interrupçãozinha. Eu acho que a nossa conexão caiu no YouTube, e aí talvez a gente só aguarda um minutinho para ver se a gente, se essa fala fica gravada, e aí a gente pode talvez, sim, acho que ela foi, a gente está achando que se ela ficar gravada, Lu, a gente fica gravada, né? E a gente pode depois colocar a gente pode seguir e a gente coloca na nossa página do IBAP, tá bom? Então, desculpa te cortar, então eu vou aproveitar aqui e falar para todo mundo que estava nos ouvindo. Eu vou pedir que, por favor, então, a equipe comunique às pessoas que estão na sala do YouTube de que esse vídeo vai ser disponibilizado depois no site do IBAP, e nisso eu vou pedir, então, para você dar continuidade, desculpa ter cortado, espero que não tenha cortado muita ideia aí, e a gente segue com a sua apresentação e a gente sobe depois o vídeo para os nossos associados, tudo bem? Acho que, inclusive, eu não sei como é que fica isso, né, mas já que a gente fez esse parênteses aqui, se as pessoas quiserem mandar alguma dúvida que elas já tenham a priori sobre esse tema, para eu tentar responder na gravação de alguma forma, né, a gente acaba perdendo um pouco dessa interação. Sim. É uma pena, mas tem acontecido, isso não é só com a gente aqui, não, isso já aconteceu com outros colegas nossos também, que estão fazendo live sobre suicídio. Perfeito. Não, então, por favor. Então, vamos lá. Retomando, então a gente tem, né, esses dados de autolesão no Brasil, e aí, como eu já tinha falado, né, a gente tem taxas, né, um percentual maior de autolesão entre pessoas do sexo feminino, e como a gente pode ver nos dados do boletim do Ministério da Saúde, aí a gente tem esse resultado, né, de que mais de 70% das notificações de autolesão são entre pessoas do sexo feminino. O suicídio, em 2024, foi considerado a segunda principal causa de morte de 15 a 29 anos, e a quarta principal causa de morte na população de 20 a 29 anos. Então, também traz um pouco daquilo que eu falei anteriormente, né, da gente estar vendo isso cada vez mais frequente na população mais jovem. E, segundo alguns cálculos do IPEA, também de 2024, a gente calcula aí mais de 1,5 milhão de anos potenciais de vida perdidos, né? Então, isso sinaliza também a importância da gente cuidar, da gente tentar botar o pé no freio, reduzir essas mortes por suicídio, principalmente, né, quando a gente fala como isso tem sido mais aparente na população mais jovem, a gente acaba tendo uma perda aí de capital humano, digamos assim, ainda maior, né? O suicídio em qualquer idade, a gente precisa ter esse cuidado, mas isso chama muita atenção para a gente tentar entender também o que está acontecendo, que está virando essa curva para a população mais jovem. Em relação à etnia, a gente tem, né, vários estudos de diversos países, inclusive aqui do Brasil a gente tem dados bem robustos que indicam que as maiores taxas de suicídio e autolesão são apresentadas na população indígena, né? Outros países também apontam para essas taxas mais altas em povos originários. Aqui de cabeça eu posso citar Estados Unidos, Canadá e Austrália, também tem estudos nessa linha, que também mostram, né, a importância do suicídio nesses povos originários como algo a ser investigado de uma forma diferente, também considerando todo o contexto cultural e social, especificamente da população indígena, de uma certa forma. Então, aqui, né, só para ilustrar isso que eu estava falando, eu trouxe esse gráfico que mostra, né, esse aumento das taxas de suicídio no Brasil, principalmente ali entre 2014 e 2016, que essa curva fica ainda mais íngreme. Então, é de chamar a atenção de fato, né, para tentar entender o que tem acontecido nesses últimos 10 anos, que está aumentando de uma forma tão elevada, né, uma aceleração muito grande. A gente sabe que não é só por conta do aumento de notificações
né, porque a notificação ela passou a ser obrigatória em 2014, se eu não me engano, de morte por suicídio, mas que ainda assim não justifica, né, porque se fosse, teria uma estabilidade depois de um tempo, ou até reduziria um pouquinho, né, teria um pico e depois reduziria, talvez, mas não, continua aumentando, então não é um efeito só do aumento de notificações. Então a gente precisa também ter um olhar mais atento para tentar entender o que pode estar acontecendo aí, que as ações de prevenção que a gente fez até o momento não parecem estar tendo esse efeito, né, tão desejado como a gente gostaria. Aqui também, só para ilustrar rapidinho, não vou demorar muito tempo, né, mas só para a gente ver essa diferença, né, de questões de idade, de faixas etárias e também de sexo masculino e feminino, né, então para a gente ver como as taxas se distribuem de uma forma muito diferente entre o sexo masculino e feminino, né, isso daqui é de óbito por suicídio, eu tirei diretamente lá do DataSUS, com os dados do censo de 2022 do IBGE também, e tem uma concentração também diferente entre homens e mulheres nas faixas etárias, né? Então, isso também chama atenção, que a gente vê ali que a taxa mais alta no sexo feminino é entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, isso também levanta alguns questionamentos. Aí tem, né, para a gente ter uma noção de como o suicídio é uma coisa complexa, é multifatorial, então tem, né, várias nuances que a gente precisa estar atento quando a gente pensa nessa questão, e que isso faz diferença, inclusive, quando a gente vai pensar na avaliação, que é o que eu vou falar mais para frente, né? Tudo isso é para ir desenvolvendo um pouquinho dessa ideia do processo de avaliação. Então, no Brasil, o que a gente tem também, pensando aí na diversidade desse país enorme que a gente tem, com uma população gigantesca também, eu gosto de falar assim que o Brasil ele tem várias populações diferentes, né? Então a gente tem uma diversidade cultural, social, econômica que indicam para diferentes necessidades também. E a gente já tem vários estudos trazendo um pouco dessas nuances também no nosso país. Então a gente vê diferenças de taxas de suicídios entre regiões que dependem da agricultura e da pecuária como sustento econômico, né? Então, a gente não sabe o quanto isso está relacionado ao uso de pesticida ou não, mas é um dado que chama atenção, porque quando a gente vê concentrado por macro-regiões, em geral, nas regiões urbanas, as taxas são mais altas. Mas quando a gente vê alguns estudos que trazem análises de micro-regiões, cidades específicas que dependem da economia agropecuária, elas têm taxas extremamente altas também. Além disso, como eu já falei, a gente tem as maiores taxas de autolesão e suicídio entre os povos indígenas, ao mesmo tempo tem a menor taxa de hospitalização, então isso também levanta, né, uma discussão aí de políticas públicas de saúde, de acesso a serviços e até de questões culturais. A gente tem dados que indicam, né, que populações com maior vulnerabilidade social e econômica podem ser mais vulneráveis também para risco de suicídio. A gente tem um estudo muito robusto que saiu de uma pesquisadora da Fiocruz. Eu acho que ele não, por algum motivo, não, ele está aqui nesse slide sim, são os dois últimos, que relaciona, né, os programas de transferência de renda com pessoas que recebem auxílios de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, tendem a apresentar taxas de suicídio menores do que aquelas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não recebem, não participam desses programas de auxílio econômico. Então, a gente também não pode inferir uma certa causalidade disso, mas que existe uma associação, existe, a gente não pode negar o efeito, né, de uma coisa com a outra aí, que talvez possa ter uma certa influência, né, já que a gente sabe que existem determinantes sociais para o risco de suicídio. A gente também tem no nosso país várias populações diferentes que vivem em áreas muito remotas, então a gente tem povos indígenas, populações ribeirinhas, as pessoas que vivem em áreas rurais, que podem ter dificuldade de acesso a serviços, que vivem em situações de desigualdades sociais e econômicas, e isso também é um fator que a gente precisa estar atento quando a gente vai olhar para o risco de suicídio, tanto individualmente quanto populacionalmente. Então, né, para concluir um pouquinho essa ideia, assim, né, de tudo isso que eu falei até agora, a gente consegue, então, entender um pouco, né, dessa questão de que o fenômeno do suicídio é complexo, é multifatorial,
Então, a gente tem diversos fatores de risco e fatores protetivos que interagem de uma forma a aumentar ou reduzir essa vulnerabilidade do indivíduo para o comportamento suicida. Aí vocês já devem ter ouvido falar, eu imagino, mas só para citar, né, que a gente divide em 2 grandes grupos, muitas vezes, que são os distais ou predisponentes, que são aqueles que atuam mais ao longo do tempo para esse aumento da vulnerabilidade, que criam o terreno, né, que eu digo, para ideação e para comportamentos suicidas, e tem os fatores que são os proximais ou precipitantes, que é o que a gente chama de gatilhos do comportamento suicida, ou que, né, como o próprio nome diz, que atuam de forma a precipitar um comportamento suicida. E é importante a gente lembrar que isso não é a causa, né, de um comportamento suicida. Muitas vezes é interpretado de forma errada por outros segmentos aí, por quem desconhece um pouco dessa temática, né, as pessoas às vezes tendem a achar que aquele fator precipitante, aquele gatilho foi a causa para um comportamento suicida, mas na verdade tem todo um contexto aí de que já tornava essa pessoa vulnerável, e muitas vezes o que é identificado como causa foi a gota d'água de um copo que já estava muito cheio, né? Então a gente precisa olhar para esse copo todo para entender e tentar prevenir que essa gota d'água ali vá fazer o copo transbordar. A gente tenta aumentar aí a janela de tolerância, vamos tentar aumentar a bordinha do copo de alguma forma, ou tirando um pouquinho de água, ou aumentando a capacidade do indivíduo de lidar com tudo isso. Né? E aí, esse daqui é só para ilustrar mesmo, não vou ler tudo que está nesse slide, tá, gente? Mas só para a gente ter uma noção dessa complexidade, né? Essa parte de cima são todos os fatores de risco que a gente tem conhecidos hoje, que de alguma forma se associam a um risco elevado de suicídio na literatura, e os de baixo são os protetivos. Então, por isso que é muito complexo fazer esse tipo de avaliação, porque são muitos fatores e que muitas vezes a gente tem é muito difícil medir o quanto cada um está contribuindo ali para esse risco dentro de cada indivíduo. Né? Isso daqui também é só para ilustrar, né? Esse daqui é um estudo que traz uma meta-análise aí de 50 anos de pesquisa sobre fatores de risco associados a pensamentos e comportamentos suicidas, né, e que ele traz os odds ratios aí combinados, né, desses estudos para cada um desses fatores, e considerando que o suicídio é um fenômeno raro, quando a gente fala de pesquisa em epidemiologia, a gente precisa de um odds ratio, em geral, maior do que 6 para considerar que é um preditor forte. E aí, só para ilustrar, né, que esse estudo aí que faz essa meta-análise de 50 anos de pesquisa, não tem nenhum desses fatores que tem um odds ratio de 6. Então, isso mostra para a gente o quão difícil é a gente predizer sobre o comportamento suicida a partir de um único fator de risco. Né? Por isso que a gente fala que tem que fazer essa análise dos fatores combinados, como que é essa interação em cada indivíduo. Então, chegamos, né, no tema principal do nosso webinar, da nossa live de hoje, que é essa realização de uma avaliação de risco na clínica. Né? Então, para começar, é importante a gente ter um tempo adequado para fazer essa avaliação. Isso eu imagino que vocês já saibam, porque afinal de contas vocês já trabalham com isso, né? Vocês sabem o quão é importante a gente ter tempo, ter um contexto adequado para fazer uma avaliação clínica, né? Uma avaliação psicológica. A gente precisa, para fazer uma avaliação de risco de suicídio, é ideal que a gente tenha um estabelecimento de vínculo, né? Que a gente possa estabelecer um espaço que seja de acolhimento e de apoio emocional também, né? Então, para que o indivíduo se sinta seguro para compartilhar, né, esses sentimentos, esses pensamentos que ele tem apresentado. Então, é a partir desse vínculo, desse acolhimento, em que as pessoas podem sentir que elas estão num espaço possível de falar sobre um tema que é tão difícil, que é muitas vezes estigmatizado, que tem tanto tabu, e aí é onde a gente vai conseguir obter as informações relevantes para poder, de fato, fazer uma avaliação de risco. E aí fica a pergunta, né? Como que a gente faz essa avaliação? É entrevista clínica? A gente pode usar instrumentos? Quais instrumentos? E eu vou tentar responder um pouquinho disso para vocês hoje, né? Quando a gente fala de testes, né, de instrumentos, eu estou trazendo isso daqui, mas, obviamente, quem trabalha com
com avaliação psicológica já tem um bom background aqui dessa temática, mas é só para a gente lembrar, tá, gente, que a gente tem, então, essas propriedades de testes diagnósticos que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai escolher se vai ou não aplicar um teste e qual teste aplicar, né? Porque vai depender se a gente tem um objetivo ali de fazer uma triagem, então a gente vai tentar usar um teste mais sensível, ou se a gente tá lidando ali com uma condição que exige um tratamento mais agressivo, que é de maior custo, que vai exigir mais esforço, né? Quando a gente fala da psicologia, existe o custo emocional também, né? De estar empenhado ali naquele tratamento. Então, um teste mais específico, e aí a gente também tem que avaliar qual que é o valor preditivo positivo e negativo desse teste, né? Para poder avaliar se é adequado de usar ele ou não. E isso é a grande questão quando a gente fala da avaliação do suicídio, porque a gente pergunta, né, qual que é o objetivo da realização desse teste? Quando a gente faz uma avaliação psicológica para fazer a avaliação diagnóstica ali de personalidade ou de uma investigação de algum transtorno de humor ou de TDA, a gente tem um objetivo mais claro do que quando a gente faz uma avaliação pensando no risco de suicídio, que a finalidade nem sempre, na verdade, muito raramente é dar um diagnóstico, né? A prioridade do objetivo da avaliação do risco é a gente conseguir prevenir o comportamento suicida daquele indivíduo que está na nossa frente. A gente tem vários instrumentos, na verdade, já desenvolvidos nessa área da suicidologia, pouquíssimos deles estão traduzidos para o português, menos ainda tem parecer favorável do SAPEPS, né? Então fica muito essa dúvida, às vezes, qual teste, como usar, né? E aí, de novo, qual que é o objetivo da avaliação? E aí eu trago aqui para ilustrar um pouco dessa discussão que a gente tem na área da suicidologia a respeito do uso de instrumentos estruturados para fazer esse tipo de avaliação, em que para predição de suicídio, eles não têm um valor preditivo positivo muito bom, como a gente pode ver aqui, né? Para autolesão um pouquinho maior, mas ainda assim é um número bastante pequeno, né? E aí, quando a gente traz os estudos de maior qualidade ali, isso daqui eu traduzi rapidinho ali do resumo, né, desse artigo. Então, quando a gente separa só os estudos de maior qualidade que foram incluídos nessa revisão sistemática, esse valor preditivo ainda fica pior, né? Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, né, de usar esses instrumentos, como que a gente vai usar eles. Então, a gente tem algumas falhas nos instrumentos mais estruturados para predição do risco de suicídio ainda hoje, né? Alguns autores aí ainda argumentam que o uso desses instrumentos, às vezes, acabam mais aumentando a carga de trabalho do clínico, que eles têm risco de trazer falsos positivos, né? Então, a gente vai começar a entrar com intervenções aí que talvez não sejam adequadas para aquele indivíduo, ou de suicídio, ou de ter suicídio de pacientes que em algum instrumento foram classificados como baixo risco, que eu digo que o risco desse daí ainda é maior do que de um falso positivo, né, porque aí a gente vai deixar de prestar a assistência necessária para o indivíduo, porque o instrumento fez essa avaliação de baixo risco. Então, a indicação de uso, quando se usa algum instrumento, é que ele seja complementar a uma avaliação mais clínica, né? Então, a gente pode usar, é muito comum usar instrumentos quando a gente está tratando ali de terapeutas em formação, né, por exemplo, ou que ele funcione como se fosse um checklist só para não esquecer de perguntar coisas mais específicas, mas não deixar de fazer essa avaliação clínica, essa anamnese, né, que a gente tem que fazer também com os nossos pacientes. Então, a gente sabe, a gente tem aí alguns estudos que indicam que as psicoterapias e medicações podem reduzir tentativas de suicídio, e uma parcela da população ainda assim não busca ou não recebe tratamento, e aí fica mais difícil ainda da gente fazer essa avaliação. Então, alguns autores vêm discutindo, né, sobre como que a gente pode prevenir o suicídio para essa parcela que não busca ou não recebe o tratamento, e aí entra toda uma outra discussão que eu não vou entrar aqui hoje, porque hoje a gente vai falar da avaliação que
obviamente, são aqueles pacientes que chegam no consultório para a gente, né? Então, a gente tem pesquisas novas trazendo, né, o uso de algoritmos, talvez como um possível passo, assim, que vai mudar essa visão da avaliação de risco de suicídio na clínica, talvez, né, porque eles têm aí uma capacidade de predição, em geral, um potencial de capacidade de predição maior do que de instrumentos que olham para fatores únicos, porque né, por machine learning, algoritmos, a gente consegue fazer essa análise da combinação de diversos fatores. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, porque aí essa daqui, pelo menos, é a primeira revisão sistemática assim, de estudos clínicos com meta-análise que eu vejo sobre esse tema especificamente. Existem vários estudos já, mas a gente ainda está assim, bem no comecinho desse tipo de avaliação, a gente ainda precisa entender melhor como é que isso vai funcionar para ajudar a gente a fazer avaliações ainda melhores, porque a gente sabe que nós humanos também somos falhos, né? Então, se combinar os dois aí talvez dê bom. Vamos ver. A avaliação terapêutica, a formulação e o gerenciamento de risco, então, né? Como eu falei, quando a gente fala de avaliação de risco de suicídio, o nosso objetivo aqui é a prevenção do suicídio, é o cuidado desse paciente, não apenas estabelecer uma predição, não apenas colocar ele numa caixinha ali de alto, médio ou baixo risco. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação clínica, né? Para isso, a gente precisa estabelecer um vínculo terapêutico, um espaço de acolhimento, e é por essa entrevista clínica que vai possibilitar esse estabelecimento de vínculo. A entrevista clínica vai ajudar a gente, sim, a avaliar a gravidade e a iminência do risco, e aí é por meio dessa entrevista que a gente consegue avaliar a intencionalidade, né, muitas vezes, que instrumentos, em geral, não são capazes de detectar muito bem. Então, por quê? Porque a intencionalidade, ela está ali naquela ambivalência do indivíduo que está com uma ideação suicida, que está com um risco de um comportamento suicida, mas essa motivação do suicídio, muitas vezes, ela vem junto ali, né, numa balança, junto com o desejo conflitante de continuar vivendo. Essa ambivalência é a coisa mais comum que a gente vê nos pacientes com risco de suicídio, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque é uma coisa que, às vezes, até deixa a gente um pouco confuso na hora de fazer a avaliação, que fala, não, mas esse paciente está falando coisas que são contraditórias aqui, porque parece, em alguns momentos, que ele está falando de uma ideação suicida, mas, às vezes, ele tem um desejo de continuar vivendo, e isso é o que a gente vê mais na clínica mesmo, né? Então, a gente precisa estar atento para ver aí nessa balança qual lado está pesando mais, né? Então, identificar quais são os aspectos tratáveis e modificáveis, e isso também é o tipo de coisa que é muito difícil de detectar com instrumentos, porque a gente viu lá o tanto de fator que pode interferir num possível risco de suicídio, identificar quais são os fatores protetivos, e aí, né, toda essa avaliação combinada vai orientar para as decisões para um manejo mais adequado desse paciente. Então, a avaliação do risco de suicídio, ela tem que ser entendida como um processo contínuo, né? Ele não é uma fotografia, não pode ser só naquele instante, não vai ser uma predição de quem tem mais chances de se matar ou quando essa pessoa vai se matar. Isso daqui a gente não consegue prever, né? Então, a gente precisa, além de perguntar, estar muito atento a observar. Isso eu sei que faz parte também da avaliação psicológica, né? Porque eu sei que, além dos instrumentos, a gente precisa estar muito atento também às comunicações não verbais dos nossos pacientes. A gente precisa avaliar aí os fatores de risco e de proteção combinados, como que eles estão interagindo naquele indivíduo. Avaliar aquele indivíduo no momento em relação à própria história dele, esse indivíduo em relação aos grupos aos quais ele pertence, pensando lá naqueles fatores mais sociodemográficos, né? Então, lembra que eu falei lá no início, né, da apresentação, que era importante a gente saber algumas daquelas coisas para poder pensar na avaliação. É claro que a gente não pega dados epidemiológicos, sociodemográficos e generaliza para todos os indivíduos, mas eles servem para dar uma noção para a gente de onde aquele indivíduo se encaixa, né, dentro das populações onde ele está inserido.
E, obviamente, sempre fazer o registro da avaliação, isso daqui é básico, né, para qualquer psicólogo, eu sei que vocês já sabem disso também, mas não custa nada a gente lembrar que é importante a gente fazer sempre o registro adequado das nossas avaliações. Esse daqui é só um modelinho, né, que eu trouxe desse artigo do Keith Holton, deve estar pequenininho aí na tela para vocês, mas depois eu posso disponibilizar também as referências, traduzido do artigo dele também, né, onde ele organiza esses fatores para uma avaliação mais dinâmica do risco de suicídio. Então, facilita um pouco a visualização aí, né, de como que a gente pode separar esses fatores e o que pode estar levando a balança para cada lado na hora de fazer essa avaliação. Então, a gente tem aí fatores relacionados à história de vida, né, aqueles fatores que são modificáveis, que a gente pode fazer algum manejo mais fácil, talvez. Os fatores que são atenuantes, que são os fatores protetivos, né, que diminuem o risco de suicídio daquele indivíduo, e também poder estar atento a fatores futuros, né, aqueles que podem acontecer na vida dessa pessoa e que podem desencadear uma possível crise. Então, a gente já faz essa avaliação também olhando para o que pode vir a acontecer de acordo com o contexto que essa pessoa traz para a gente na clínica. Esse daqui é só um outro modelinho também para ilustrar, né, também traduzido desse outro artigo, traz um pouquinho mais ou menos essa mesma ideia, mas ele organiza de uma forma diferente, que é o modelo de formulação de risco, que considera ali os fatores de risco e proteção, né, que são mais predisponentes, né, aqueles que estão a mais longo prazo, atuando a mais longo prazo, traços de impulsividade, ou se a pessoa tem ações de autocuidado, se tem tentativas anteriores, então toda essa coisa da história do indivíduo, e ali na bolinha de baixo a gente tem os fatores mais modificáveis, os mais dinâmicos, né, então o que a gente tem de estressores mais presentes nesse momento na vida da pessoa, se a gente tem uma ideação suicida, um comportamento mais presente nesse momento, né, então coisas mais relativas ao momento atual da vida da pessoa, e aí com base nessas informações a gente organiza a pessoa em relação à história dela, a pessoa em relação aos grupos onde ela se insere na sociedade, quais os recursos disponíveis, as mudanças que são previsíveis, que podem vir a aumentar o risco, e aí a gente faz o planejamento terapêutico. Né? Então, por isso que é importante a gente ter, sim, uma avaliação, digamos que estruturada dessa forma, né? Ter uma organização da avaliação do risco de suicídio, mas ela não pode ser estruturada quando a gente fala, né, de uma coisa mais engessada ali, não tem como a gente avaliar o risco de suicídio apenas com um checklist ou com perguntas tão fechadas. A gente precisa estar atento ali a todo esse contexto cultural, social, né, que o indivíduo se insere. E aí entra toda a dificuldade, né, da gente conseguir acessar isso, às vezes, com os pacientes. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Tô aqui falando de várias coisas que a gente precisa ter, informações e tudo, mas muitas vezes os pacientes têm uma certa resistência a falar sobre esse tema, a falar do que eles estão pensando. E aí tem um estudo que traz, assim, né, um pouco desse levantamento de quais são os motivos pelos quais os pacientes evitam falar sobre isso. A gente também precisa conhecer um pouquinho disso, né, para demonstrar, assim, como é importante fazer o acolhimento e criar um espaço seguro para que para a gente minimizar esses medos, esses estigmas que a gente vê nas pessoas, né, para facilitar que ela fale, que ela exponha sobre esses pensamentos dela, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, ajudá-la e conseguir prevenir o suicídio. Então, a gente evita, né, usar palavras negativas. É importante perguntar diretamente, mas evitar palavras negativas, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, assim, a gente não fala, por exemplo, mas você não está pensando nisso não, né? Porque, afinal de contas, isso já vai demonstrar para a pessoa que a gente também não está disponível para ouvir sobre isso, sobre suicídio. Então, a gente precisa, né, evitar palavras negativas. Se for o caso, sequenciar o momento das perguntas na entrevista inicial. É óbvio que a gente só vai perguntar, em geral, depois de ter estabelecido um rapport, depois de ter estabelecido um vínculo. A única exceção para isso é quando o paciente já chega com uma demanda principal, já falando
sobre os pensamentos suicidas dele. Aí a gente vai entrar direto na avaliação, né? Mas se não, a gente precisa ali investigar algumas outras coisas, fazer aquela anamnese para daí, inclusive, avaliar se é o caso de perguntar sobre suicídio ou não, né? Outra forma que a gente pode ajudar os pacientes a falar sobre isso é responder e reagir a revelações mínimas ou indiretas de uma potencial ideação suicida. Então, é muito comum os pacientes falarem assim, mas às vezes eu só queria dormir e nunca mais acordar, né? Ou o paciente fala, não, se eu desaparecesse, tudo bem, ninguém ia sentir minha falta. Então, isso daí às vezes é um gancho para a gente introduzir o tema e perguntar diretamente para eles se essa fala dele tem alguma coisa a ver com uma ideação suicida ou não. E sem problema a gente perguntar isso, porque quando não tem nada a ver, os pacientes também não se sentem mal de responder, né? Eles falam, não é isso não, né? Tudo bem. E quando os pacientes estão pensando em suicídio, muitas vezes quando a gente pergunta, é abrir a porta, fala, não, então tá tudo bem, vamos falar disso aqui, né? Eu sei que parece simples quando eu tô falando assim, eu sei que não é tão simples na realidade, mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, criar condições na psicoterapia que facilitem essas revelações. E aí a gente vai tentando explorar, né? Como eu falei, a gente vai explorar sobre dificuldades e perdas desses pacientes, avaliar a situação socioeconômica, que é uma forma também já de investigar alguns fatores de risco, se ela é estável ou instável, se está vivendo uma fase tranquila ou difícil, alguma mudança mais recente, como são as relações familiares, as demais relações. Então, são coisas que, no geral, a gente já investiga, né, quando a gente está fazendo psicoterapia com os pacientes. Então, é só, entre muitas aspas, tá atento, né, para o que isso pode estar falando para a gente de um possível risco aí de suicídio. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de perguntas que a gente pode utilizar aí no contexto, é só para ilustrar, é claro que cada um tem o seu estilo de falar, cada um tem a sua, né, tem a sua preferência de como perguntar isso para os pacientes, mas às vezes é até difícil a gente pensar em exemplos quando a gente não está atuando diretamente nessa temática. Então, a gente pode falar assim, né, para esse paciente, olha, você está me falando de tanta coisa difícil que você tem passado, nessa situação que você está, algumas pessoas podiam pensar, né, que tá muito difícil viver. Você chegou a pensar nisso? Isso faz parte do seu sofrimento agora? Porque é uma forma de validar também, né, esse sofrimento que a pessoa está te apresentando ali no momento, e ao mesmo tempo já começar a perguntar. Se o paciente já traz uma coisa mais clara, aí a gente pode entrar mais diretamente, e aí a gente pode ir gradualmente perguntando, né, se tem ideias mais passivas de morte, se tem alguma ideação suicida, e aí, conforme o paciente vai aprofundando mais nesse tema, a gente vai avaliando que é o caso, a gente pode, inclusive, é importante avaliar, por exemplo, tem uma pergunta aqui que fala, né, se esses pensamentos assustam, se o paciente tenta afastar, isso daí a gente está falando de avaliação se a ideação é egocintônica ou egodistônica, né? Isso é muito importante também, faz toda a diferença para a gente avaliar aí o quão iminente é o risco de suicídio, para que lado da balança esse paciente está pendendo mais naquela ambivalência, né, da ideação suicida. E avaliar, inclusive, se a pessoa já chegou a elaborar algum plano, porque isso também faz com que a gente tenha mais informações para ter um manejo adequado da prevenção na clínica. Então, né, para a gente ir chegando aqui para a nossa conclusão, o terapeuta, né, na avaliação e no manejo de suicídio também é um fator muito importante. Então, a gente precisa ter uma avaliação cuidadosa para definir a indicação desses tratamentos. Eu sempre falo, né, que a gente lá no Entre Linhas, a gente fala muito isso, assim, que é importante fazer uma reflexão muito pessoal e profissional sobre o tema, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem uma disponibilidade interna ou até de tempo, né, para lidar com esse tema, para atender esses pacientes. É necessário que se tenha uma postura mais diretiva, que se possa fazer acolhimento, que tenha tranquilidade, ou pelo menos transmitir tranquilidade e segurança para os nossos pacientes.
Eu falo de transmitir porque eu sei que às vezes manter a tranquilidade interna quando a gente está lidando com um paciente com crise suicida não é fácil, né? É normal suscitar esse tipo de angústia nos terapeutas, então, mas é importante que a gente consiga transmitir isso para os nossos pacientes. E é importante usar esse momento da avaliação para a coleta de informações, incluindo contato de segurança, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente ter essa informação desde o início, quando a gente começa a atender os pacientes, não só para avaliação de risco de suicídio, né? Mas também para uma possível crise suicida. Mas eu falo assim, inclui lá como uma parte do seu protocolo de inscrição dos seus pacientes, porque, sei lá, se você faz atendimento em clínica e o paciente passa mal na clínica, a gente tem que saber para quem ligar também, né? Então, já fica mais fácil da gente ter ali um contato de segurança dessa pessoa. Lembrando que quando a gente trata com pacientes com risco de suicídio, tem situações onde o sigilo pode sim ser quebrado, né? Não só com risco de suicídio, mas existem situações em que o sigilo pode ser quebrado e isso deve ser comunicado aos nossos pacientes, né? Então, os exemplos são solicitação de justiça, risco de morte do paciente ou de terceiros, para supervisão e intervisão, então, né, a gente discute os casos, e em caso de menores de idade também a gente sabe, né, quem trabalha com menor de idade sabe que o sigilo não é só com o paciente ali, né, os pais estão envolvidos no tratamento, os responsáveis legais de alguma forma estão envolvidos também nesse tratamento. E aí, né, eu deixei esse quadrinho aqui, já que a gente está falando, né, de instrumentos e de avaliação, existe um instrumento, inclusive, para avaliar o nível de conhecimento, de habilidade do terapeuta na intervenção do paciente suicida, que é o CIRI-2, mas infelizmente ainda não está traduzido e validado aqui no Brasil. Deixo esse convite aqui para o pessoal da psicometria, quem tiver interesse em trabalhar com a gente. A gente, no Entre Linhas, tem muito interesse em fazer essa tradução, porque é muito importante ter esse instrumento para a gente aqui no Brasil, mas a gente não tem perna para isso, né? Então, a gente sabe, vocês sabem como é a pesquisa, então é importante, se alguém tiver interesse, né, trazer aí fala com a gente, entra em contato com a gente, que a gente pode alinhar isso daí. E queria muito agradecer, vou deixar aqui o meu contato, os contatos de acesso do Entre Linhas, da ABEPS, inclusive tem congresso da ABEPS ano que vem, tá, gente? A gente está querendo montar, assim, as mesas dos mais diversos temas, então a gente quer falar também sobre avaliação, a gente quer falar, né, sobre os temas aí mais emergentes relacionados à prevenção do suicídio. Convido todos vocês também a participarem aí, darem uma olhadinha nas nossas redes, para ver o que a gente tem trazido de mais recente nessa temática. E é isso, muito obrigada pelo convite e por todo esse momento aí. Camila, eu estou aqui assim, olha, me deliciando com o teu conhecimento, com a profundidade com que você, com os estudos, a profundidade com que você trata do tema, a seriedade e tudo isso, assim, foi um momento de aprendizado muito grande. E aí eu queria aproveitar, né, esse momento que a gente está aqui, infelizmente teve aquela queda lá no sistema, mas eu tenho algumas perguntinhas que eu acho que seria perguntas do nosso público, para a gente debater aqui um pouquinho, né? Conhecendo do trabalho do Entre Linhas, sabendo das atividades que vocês desenvolvem, né? Eu queria fazer uma pergunta que pode ser muito útil para o pessoal da ponta, né? Vamos pensar que num caso em específico, eu estou fazendo uma avaliação e eu identifico um caso de uma pessoa que está com um risco muito elevado, que ela está com um processo muito iminente, né? O que a gente poderia trazer aí de orientação para esse profissional quando ele fez essa identificação, porque eu vou puxar a sardinha para o nosso lado da avaliação. Muitas vezes no processo avaliativo, a gente tem aquele tempo estipulado para poder fazer o processo de avaliação, a conclusão e encaminhamento desse paciente para as intervenções, para aquilo que vai trazer, né, auxiliar ele,
mas às vezes eu preciso ter ali uma intervenção mais iminente, né? Ou mais naquele momento. O que você orientaria a esse profissional da psicologia que estava fazendo a avaliação? No meio da avaliação, ele faz essa identificação. Que orientações você podia passar para esse profissional? Obrigada pela pergunta, Sérgio. Eu entendo que é uma situação bem delicada, né? Porque, afinal de contas, o profissional, o avaliador, digamos assim, né? Ele está ali, ele é um profissional da psicologia, mas ele não é o psicoterapeuta, muitas vezes, daquela pessoa, né? Então, isso traz toda uma nuance, né, para essa situação que realmente exige muito cuidado. O que eu consigo pensar aqui de possibilidades, né? Uma delas eu imagino que às vezes, muitas vezes, o avaliador tem o contato do terapeuta dessa pessoa, né? Porque a pessoa não, raramente ela chega sozinha para fazer uma avaliação psicológica, ela vem encaminhada já de algum serviço onde ela está sendo atendida. Então, minha primeira orientação seria entre em contato com essa pessoa, né? O profissional de referência do cuidado desse indivíduo, desse paciente. Agora, obviamente, a depender do nível ali, né, que você está vendo de risco, acho que é interessante pensar em, né, se for o caso, se tiver espaço e tempo para isso, tentar dar uma detalhada ali para ter uma noção do quão iminente é esse risco, para avaliar se é o caso de entrar em contato ou com a rede de suporte aí, né, familiares, ou o contato de emergência dessa pessoa, ou inclusive, né, os serviços de emergência que a gente sabe que existem, né, no nosso país, em todas as cidades, mas acho que é importante sempre também ter esse contato com o profissional que é o de referência, digamos assim, do contato do cuidado desse paciente, né? Porque, inclusive, eu falo assim que é muito importante quando a gente trabalha com pacientes com situações mais complexas, que exigem mais cuidado, não só de risco de suicídio, mas, como eu falo muito dessa temática mais especificamente para esses pacientes, ter essa multi-interdisciplinaridade do cuidado do paciente, né? Então, os serviços, eles são complementares, a psicoterapia, a avaliação, a psiquiatria, o serviço social, todo mundo está envolvido ali no cuidado desse paciente. E não dá para ficar nas costas de um profissional só, né? Então, a gente nunca trabalha sozinho quando a gente trabalha com risco de suicídio. E acho que a minha principal dica para quem está, né, nesse campo da avaliação, está ali aplicando um teste, fazendo uma avaliação para outra coisa, e surge isso, né, identifica que pode existir esse risco, seria, né, entrar em contato com esse profissional e também fazer uma avaliação mínima ali, mesmo que seja um pouco mais rapidinha, mas para ter uma noção do quão iminente é esse risco, para saber se precisa de uma ação mais emergente, né, mais instantânea ali no momento ou não, né, e aí vai depender dessa avaliação. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes, como você mesma trouxe, né, na sua fala veio até aquele momento, né? Falou assim, tem pessoas que às vezes não gostam de trabalhar com essa temática, tem essa dificuldade, mas muitas vezes a temática vem até o profissional sem ele querer, gostar, né? E eu acho que é importante ele estar preparado, um bom profissional da psicologia, que ele esteja preparado para poder minimamente atender adequadamente essa demanda, né? Então, por isso essas dicas. Eu tenho mais uma perguntinha, não sei se ela, na verdade, eu queria ouvir você um pouquinho, se você poderia falar, por exemplo, o que a gente tem aí dentro da nossa profissão de mitos e verdades sobre esse tema? Por exemplo, cão que late não morde, né? O que a gente tem aí de alguns mitos e verdades sobre essa temática? Nossa, agora que você falou, né, que eu pensei, podia ter colocado um slide, inclusive, sobre isso. Mas é interessante isso daí, que tem de mito sobre isso, né, vai longe. Mas, enfim, acho que, assim, um dos principais mitos que eu vejo que ainda é propagado, que inclusive eu vi esse ano sendo divulgado em Instagrams de Setembro Amarelo,
A ideia de que 90% dos suicídios são preveníveis. Isso é muito complicado, porque isso também traz para as famílias enlutadas um sentimento de culpa, muitas vezes. Né? Essa ideia de que é só estar atento aos sinais, mas olha aí quantos sinais a gente tem que estar atento. E às vezes a gente só vê esses sinais, principalmente quem não é da área, só vê esses sinais depois que a coisa acontece. Né? Então é muito delicado a gente trazer falas nesse sentido, né? Porque é uma coisa muito complexa, com muito mais nuances do que, em geral, as pessoas falam nessas campanhas mais superficiais. Então, um dos mitos é esse, né, de que 90% dos suicídios são preveníveis. Isso daí é uma interpretação distorcida de um dado antigo, inclusive, da OMS, que não é real. A gente sabe que tem aí suicídios que acontecem sem sinais, né, que pessoas que não dão sinais, que não são visíveis. A gente trabalha para prevenir o máximo de suicídios possíveis, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem aqueles que vão ser mais difíceis, a gente não tem como prever e predizer todos eles, né? Então ainda tem aquela parcela que nem busca ajuda, então é muito complicado isso. Outro mito é a ideia de que só quem pode trabalhar na prevenção do suicídio são especialistas. Né? Na verdade, a gente vê aí que é um trabalho da sociedade como um todo, não é um problema só da saúde, né? Apesar de ser um problema de saúde pública, não é um problema só da saúde, inclusive, é um problema econômico, é um problema educacional, né? A gente vê muitas escolas tendo que lidar com essa temática, então é um problema que afeta todos os setores da sociedade. Então a gente precisa que todo mundo esteja envolvido de alguma forma na promoção de saúde mental e na prevenção do suicídio. Deixa eu pensar aqui o que mais que a gente tem de mito. Agora você me pegou, porque assim, na hora que pergunta, nunca vem as coisas na cabeça, né? Mas eu acho que é isso, assim, o principal mito que eu diria é essa ideia de que 90% dos suicídios são preveníveis, porque isso, para mim, assim, Bom, a ideia de que falar sobre suicídio faz com que as pessoas pensem mais ou aumente o risco também é um mito, né? A gente sabe que muitas vezes o medo de falar sobre o tema vem mais da gente do que de achar que o outro que a gente vai estar botando ideia na cabeça do outro. Isso não existe. Na verdade, quando a gente fala de uma forma acolhedora, tranquila, né? A gente está abrindo uma porta aí, sim, para ajuda, para prevenção. Então, é só ter o cuidado de como a gente vai falar, né? E existem muitos conteúdos já sobre isso, existem muitas diretrizes sobre isso. A gente sabe que falar da maneira correta ajuda a prevenir. E você estava falando, eu estava aqui pensando, né? A gente vê as pessoas falando assim, eu não consegui ver os sinais, né? E a gente vai falar, você mesma trouxe, né, na sua apresentação, que tem tanta variabilidade na forma e no processo, tantas variáveis envolvidas, e acho que o importante é que né, o profissional que está atendendo, igual você falou, ele esteja ali com uma postura acolhedora, com uma escuta ativa, sensível, e que nem sempre o paciente vai expressar tudo o que ele vivencia, né? Então, achei muito pertinente essa sua reflexão aí, né? Porque aí dá a ideia, né? Se eu tivesse visto, eu teria prevenido, né? Essa pode ser uma boa de uma bela de uma fake news, né? Como a gente pode pensar. E nesse sentido, uma coisa que eu sempre falo, assim, a boa atuação do psicólogo, do terapeuta na prevenção do suicídio, ela não vai ser avaliada de acordo com o resultado que a gente tem, de acordo com o desfecho que a gente tem com aquele paciente. Porque a gente não tem o controle sobre a vida ou sobre a morte das pessoas, né? Mas a boa atuação está ali da gente estar garantindo que está fazendo uma avaliação correta, está tendo uma prática que é ética, que é baseada em intervenções que são sustentáveis, ética e legalmente, e que são baseadas em evidências na medida do possível, né?
Eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, né, que você, inclusive, fez a pergunta já falando aí de um outro mito do suicídio, que é essa ideia do cão que late não morde, né? Ela vem um pouco junto com essa ideia de que quem fala que está pensando em se matar quer chamar atenção, então que quem fala não vai se matar de verdade. Gente, não acreditem nisso, por favor. Isso daqui é um enorme mito também sobre o suicídio. E que eu falo assim, se a pessoa, vamos supor que seja, né, que acontece, a gente sabe que um dos fatores que pode vir ali com uma tentativa de suicídio é um pedido de ajuda, é um pedido de atenção. Mas vamos combinar que se a pessoa está fazendo isso para chamar atenção, é porque existe um sofrimento muito grave, né, ali. Então, a gente precisa olhar com cuidado, sim, para essa pessoa que está expressando um certo desejo de morte, que está tendo um comportamento que coloca a vida dela em risco. Mesmo que dê essa impressão de que está fazendo para chamar atenção, fazer isso para chamar atenção já é um nível de sofrimento muito alto, né? Então, a gente precisa se olhar com cuidado. E ali naqueles dados sociodemográficos que você apresentou no começo, né, em que os homens acabam tendo maior taxa de mortalidade, a gente também, se a gente parar para pensar, né, que talvez essa diferença de gênero aplicada a esse comportamento, né? Então, assim, acho que a gente tem que estar atento a tudo isso, sabe? Quem falou, sabe? Acho que esses múltiplos fatores estão tá sempre impregnado aí na nossa mente para a gente ir ponderando e trabalhando eles de forma interativa, como eles interagem com esse indivíduo que está aqui na nossa frente, né? Sim. Chegou uma perguntinha aqui para a gente também, que é assim, olha, Camila, recebi para avaliação psicológica uma paciente com tentativa recente de suicídio, sem rede de apoio e uma relação abusiva. Então, a pessoa, né, a profissional percebeu que aprofundar a avaliação naquele momento poderia fragilizar ainda mais a paciente. Então, ela fez a opção por postergar e acionar a rede de suporte. Né, postergar essa investigação, mas já acionar a rede de suporte. O que você pensa dessa conduta, se você já passou por algo assim, uma pessoa que estaria ali desprovida de uma rede de cuidado? Que situação delicada. Realmente assim, são casos que são muito difíceis, né, da gente realmente atuar. Eu imagino, de novo, né, trazendo nesse contexto da avaliação psicológica, eu imagino que é uma coisa que às vezes nem é esperado pelo avaliador, né, ter que lidar com isso, como a gente estava falando aqui agora há pouco, né, mas, bom, o que eu estou entendendo dessa situação, né, é que esse profissional ou essa profissional fez uma escolha de proteger esse paciente ao invés de prosseguir com essa avaliação. Isso é uma escolha muito individual de cada um, né? Eu não estou falando que quem fizesse alguma escolha diferente aí estaria errado, eu não sei, não tenho como avaliar, mas na minha opinião, né, de quem trabalha com isso, eu acho que é uma escolha correta, é uma escolha que protege o paciente, né, de acionar a rede de suporte, de tentar minimizar um pouco esses efeitos para depois prosseguir com a avaliação. Até porque se a gente parar para pensar, né, para a gente conseguir fazer uma avaliação, precisa ter uma pessoa ali com algum mínimo de capacidade de responder aqueles testes, de responder aquela avaliação. Se for muito mobilizadora, aí não é a minha área, mas eu não sei o quanto pode prejudicar o resultado, né, da avaliação. Então, e de qualquer forma, qual que é o objetivo, né, dessa avaliação? No fim das contas, não é, né, fornecer o cuidado do paciente também, né? Me parece que foi uma conduta bastante adequada, né? E é isso, né? A prioridade ali foi proteger o paciente. Eu estou completamente alinhada com essa conduta, né? Pode ser que existem profissionais que pensariam diferente, que optariam por fazer ações diferentes sem colocar o paciente em risco. O importante é a gente sempre ter a noção de não causar mal e procurar sempre
promover o cuidado com esses pacientes, né? Perfeito. E nessa nossa conversa aqui, eu estava lembrando também de quando a gente debate sobre esse assunto, quando a gente pode, inclusive, pensar numa psicoeducação ou num trabalho com familiares, bom, em vários contextos, né, a importância da gente ter esse cuidado na comunicação, né, e tem artigos aí que se trabalha muito e que vem trabalhar especificamente na palavra cometer, né, que no nosso português, ou que nas mídias, ou que na linguagem do dia a dia, muitas vezes as pessoas usam, fulano cometeu suicídio, né, ciclano cometeu suicídio, e a literatura mostrando que essa palavra não seria mais adequada para descrever, né, esse fenômeno, né, como se imbuísse uma responsabilização naquele indivíduo, né? Vocês refletem sobre isso? Como é que é para você gostaríamos de ouvir também um pouquinho sobre isso. Sim, interessante você falar sobre isso, porque inclusive a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, pelo menos nos 2 últimos congressos mundiais, foi 23 e ano passado, não, mentira, foi 23 e esse ano, eu que estou doida aqui. Mas nos 2 últimos congressos, eles enviaram para todo mundo que ia fazer uma apresentação, alguma apresentação, as diretrizes, né, de como comunicar sobre suicídio, e essa era uma das indicações, né, de evitar usar a palavra cometer suicídio, porque no inglês também tem essa mesma leitura, né, e quando a gente pensa a nível global, inclusive, existem muitos países onde o suicídio ainda é criminalizado. E a palavra cometer, muitas vezes, vem junto com essa interpretação, com esse peso de que a pessoa está cometendo um crime, né? Então, além disso que você falou, da coisa da responsabilização da pessoa, né? Da individualização, inclusive, né? Do ato, tem esse peso, né? De que é como se a pessoa estivesse cometendo um crime. Então, aumenta o estigma, são palavras que aumentam o estigma, que tornam o tema ainda mais tabu do que já é, né? Para quem tiver interesse, inclusive essas diretrizes em inglês, elas estão publicadas lá no site da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, e a gente tem alguns trabalhos já em português também no site do Vitaleri, tem vários locais já falando sobre o que falar, o que não falar, então vale a pena dar uma olhada nisso também. Perfeito, porque eu acho que muitos dos nossos profissionais às vezes não conhecem, né? Às vezes não tiveram oportunidade de ter acesso a essa literatura, né? E acho que é importante a gente trazer isso para que os nossos audientes aqui adicionem aí mais um pontinho de conhecimento numa prática mais cuidadosa, inclusive usando uma linguagem mais apropriada para falar sobre esse tema, né? E eu gostaria assim, de pedir mais algumas coisinhas, que você falasse um pouquinho do Entrelinhas para a gente, né? Se o pessoal pode encontrar algum material disponível, conta para a gente também da associação de pesquisa, que eu gostaria de ouvir um pouquinho de onde eles podem conseguir mais informações. Bom, vamos lá. Então, Entrelinhas, né, como eu falei rapidinho ali no início, né, da apresentação, Entrelinhas, ele surgiu lá em 2018, oficialmente com esse nome, na UNB. Ele veio, né, ele surgiu de um contexto onde a gente estava sendo muito demandada para lidar com situações, inclusive não só na UNB, mas no Brasil inteiro. Eu tenho a impressão que naquela época a gente teve uma onda de suicídios entre estudantes universitários, e a gente, como éramos psicólogas, né, lá da clínica escola da UNB, nós fomos chamadas a atuar em algumas situações de pós-venção, de orientar alguns departamentos, algumas diretorias de como lidar com isso, né, depois de uma morte de um suicídio dentro do corpo ali dos estudantes, ou de uma tentativa de suicídio entre algum estudante ou alguém do corpo de servidores da universidade.
Então, a gente começou a ver que existia uma demanda muito latente, né, para lidar com isso, uma falta de conhecimento que a gente vê que vem, né, desse estigma da temática na nossa sociedade. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de assessoria, né, às diretorias de departamento, das faculdades, dos institutos dentro da Universidade de Brasília. Com o tempo, a gente foi alinhando melhor, aparando melhor o nosso trabalho, desenvolvendo, dando mais corpo para ele, né, dentro do que nós éramos capazes também de oferecer, a gente começou como um grupo de cinco psicólogas lá do CAEP, hoje uma está de licença, outra começou a trabalhar com outras coisas, então somos 3, sendo que eu e a Elisa estamos coordenando. A gente conta, né, com o apoio e colaboração de profissionais voluntários e alguns estudantes, tanto da universidade quanto de fora, que entram como colaboradores externos ou extensionistas em alguns projetos específicos. Então, a gente tem desenvolvido ações hoje em dia mais voltadas para o treinamento, né, de profissionais, na medida do possível. Então, todo ano a gente faz um curso de atualização de prevenção do suicídio. É um curso que, nesse último ano, teve duração de 2 meses. Está bem legal, inclusive. A gente faz roleplay, é bem completo, bem aprofundado, é presencial. Então, tem que ter uma disponibilidadezinha de tempo ali, porque tem coisa que a gente só consegue fazer no presencial. Mas é muito bom, garanto, assim, quem for de Brasília, quiser, né, se inscrever no próximo, ano que vem, fica atento, a gente sempre divulga no Instagram do Entre Linhas. A gente tenta divulgar também outras ações que a gente faz, então, às vezes, a gente faz algumas oficinas mais pontuais, a gente está trabalhando com pesquisas também nesse momento, na temática, então, a gente está com projetos de pesquisa, quem tiver interesse em conhecer mais, pode entrar em contato com a gente. Eu coloquei ali no meu slide, vai ficar na gravação depois para quem quiser ver, mas obrigada. Aqui, né, tem o site, que é o grupoentrelinhas.wordpress.com. Então, lá tem o nosso contato, lá tem algumas informações, e no Instagram, Entre Linhas UNB, também vocês podem encontrar algumas informações. Na ABEPS, eu assumi na diretoria aí ano passado. Então, tirado esse tempo aí, né, de transição de diretoria, que eu imagino que vocês saibam muito bem como é que é, né, Sérgio? Mas a gente está desenvolvendo vários projetos bem legais, a gente quer começar a ter grupos de interesse, grupos de estudo dentro da ABEPS para quem é associado. A gente fez agora no mês de setembro também algumas ações específicas, teve um workshop de boas práticas de Setembro Amarelo, que é também um outro tema que levanta muitos debates, né, de como fazer ações que de fato possam ser efetivas para a prevenção do suicídio, porque a gente sabe que não é só botar balãozinho amarelo que vai resolver o problema. Então, a gente precisa, né, de ações que sejam efetivas, que sejam cuidadosas, que tragam esse reconhecimento do sofrimento das pessoas que lidam, né, com essa temática no dia a dia, tanto pessoas em risco quanto enlutados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e a nossa ideia, enquanto associação, é trazer cada vez mais as vozes dos nossos associados participando. Então, para quem é associado, também a gente tem feito reuniões científicas, bimensalmente, a cada 2 meses, e a gente também tem feito lives, que essas são abertas também a cada 2 meses, inclusive a live desse mês vai ser segunda-feira, né? Então, fiquem atentos lá no nosso Instagram. A gente também lançou uma nota pública falando sobre, né, o que fazer, o que não fazer em Setembro Amarelo. Então, a gente tem trabalhado assim para tentar disseminar o máximo de informações de qualidade, né, pensando aí no posicionamento, né, que a ABEPS é uma associação que está inserida, de certa forma, nas políticas relacionadas à prevenção do suicídio, e a gente está agora organizando também, vai ter um simpósio agora em novembro, onde a gente vai trazer algumas informações mais quentes aí do congresso que teve esse ano lá em Viena. A gente vai divulgar em breve também nas nossas redes, e a gente também está organizando o congresso do ano que vem, que vai estar maravilhoso para quem tiver interesse em aprofundar mais nessa temática. Vocês já estão com data, local? Sim, o congresso vai ser de 5 a 8 de agosto, em Petrópolis, cidade linda, charmosíssima,
vai estar friozinho, então, né, quem for, eu recomendo que leve casaco, mas garanto, assim, que vai ser muito legal. A gente está aí estamos organizando já, assim que a gente tiver um pouquinho mais fechadinho algumas coisas, a gente começa a divulgar, mas olha, tem umas participações muito boas. Que bom. E eu acho importante, quando eu te faço esse pedido, e eu vou falar com todos os nossos audientes aqui desse nosso encontro, né? A internet, ela oferece muitas oportunidades de conhecimento, de informação, só que nem sempre essas informações ou conhecimentos, eles são passados da melhor forma possível, ou o conteúdo ele tem um asseguramento técnico, ético, científico cuidadoso, né? Então, quando eu vou recomendar para vocês aqui, né, buscar informações no site do Entrelinhas, no Instagram do Entrelinhas, no site da ABEPSE, é porque são fontes de informação muito seguras, que são muito bem apuradas, que são muito bem cientificamente fundamentadas, que são muito bem eticamente pensadas. Então, quando a gente for buscar essas informações, às vezes aquela pessoa que tem milhões de seguidores pode não ser, por mais que ela possa trazer conteúdos importantes disponíveis para alguma área, ela pode não dominar tudo, né? Então, quando a gente busca em fontes mais específicas, a gente está aí acessando informação de maior qualidade. Então, quem se interessa pelo tema, quem tem interesse para aprender mais, estudar mais, eu recomendo, né? Então, que busquem aí o site do Entrelinhas, o site da ABEPSE, os Instagrams, que tem muita informação que é mais, eu vou dizer, tem informação também que é mais de degustação não, mas é aquela mais pontual, que ela é curta, mas ela é robusta, ela é breve, mas ela tem, naquela brevidade, vai ter ali um conteúdo muito bem apurado, muito bem acurado, com informações muito bem pensadas, né? Então, busquem sempre informações de fontes confiáveis, e essa fonte, pelo que vocês todos acompanharam aqui a partir de hoje, dessa fala, que vem recheada ali de referências, de ponderações, de uma ética impecável, né? Então, acho que a gente tem que buscar fontes seguras, né? E eu recomendo que vocês, então, procurem esses instrumentos para conhecer. A literatura científica, ela é repleta de produções. A gente sabe que existem pessoas especialistas que pesquisam sobre o tema, e outras pessoas que são mais interessadas ou que pesquisam um tema específico e esbarram nessa temática, né? Então, quando vocês vão para pesquisadores que debatem sobre o tema, que têm a especialidade naquele tema, vocês também estão consumindo uma ciência mais consolidada, né? Várias vezes na fala da Camila, ela trouxe a palavra suicidologia, né? Que é esse campo que vai estudar mais esse fenômeno, né? Então, são pesquisadores profissionais que se debruçam sobre a temática, que se qualificam nisso, e que esse tempo de experiência, de investigação, de pesquisa e de prática vão trazendo, né, muitas robustez, vai trazendo muita segurança para aquilo que eles vão compartilhando conosco. Acho que para a gente começar a caminhar para a nossa finalização aqui, né, eu gostaria de repetir aquela fala da Camila, que a gente não trabalha sozinho, né, Camila? A gente precisa de apoio, a gente precisa trabalhar conjuntamente, e sem contar caso, mas compartilhando, né, que em uma situação específica em Brasília, nós acionamos uma rede de apoio que foi muito bonito de ver, né Camila? Em que o Conselho Regional de Psicologia acionou os profissionais da cidade, os profissionais da cidade se voluntariaram para oferecer um cuidado numa situação em que necessitava um cuidado imediato de uma população enorme daqui de Brasília, e
é isso, sabe? É sobre entender que a gente também precisa de apoio, que a gente não vai dar conta de resolver tudo e que a gente pode trabalhar em parcerias, né? E acionar redes e criar redes de cuidado e proteção, né? E deve, né? Acho que foi bem lembrado isso que você falou, né? Dessa situação que a gente conseguiu fazer uma parceria muito bonita com o Conselho. E lembrando disso, assim, é muito legal ver o tanto que as pessoas realmente se dispõem a estar ali para ajudar, né? Então, de ter uma rede de profissionais que estavam dispostos ali a fazer alguns atendimentos breves, ou gratuitos, ou por valor social. Então, no momento de necessidade, as instituições ajudando uma outra e as pessoas estando ali junto com as outras também, né? Isso tanto a nível macro, né, como foi essa situação, como a nível micro, né, eu falo assim que eu, assim, nos casos mais difíceis que eu já atendi, que eu tive que atuar, fazer manejo de suicídio, de crise suicida, o apoio de colegas ali no telefone comigo, ou trocando mensagem, ou às vezes ali na sala, né, a gente, meu Deus, né, eu preciso de uma ajuda, me ajuda a pensar nisso aqui, está acontecendo tal coisa, isso é essencial, né, então a gente poder contar com outras pessoas, as instituições poderem contar umas com as outras, é muito importante, só assim a gente consegue realmente promover o cuidado para a nossa população. Com isso daí, a gente hoje está fazendo isso, né, Camila? O IBAP e a BEPSI, e entre linhas, se integrando para fortalecer, né? Acho que ter uma pesquisadora como você, com o conhecimento que você tem, a sobriedade com que você trabalha esse tema, assim, é para a gente não temos como fazer tanto, não cabemos em tanta gratidão, porque é compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, é capilarizar ações, é multiplicar conhecimento, multiplicar ações de cuidado, porque é isso que o IBAP, a diretoria do IBAP, a gente está muito focado nisso, em como auxiliar o nosso profissional a melhorar a sua prática, a conhecer mais, a se instrumentalizar mais, e essas lives têm essa função, e hoje você veio, assim, de uma forma ímpar, né, munir esses profissionais. Eu tenho certeza que essa sua contribuição aqui está construindo profissionais da psicologia mais consistentes, mais sólidos, e a gente agradece muito. O IBAP está com o coração extremamente grato pela sua parceria, agradecer à BEPSI por ter te emprestado, Entre Linhas por ter te emprestado, obrigado por essa parceria, e eu deixo com você uma palavra final, caso você queira se dirigir aí para os nossos audientes. Bom, depois de todos esses elogios, até fico meio sem palavras, mas eu, de fato, me sinto muito honrada de estar aqui. É muito importante a gente ir fortalecendo essas nossas parcerias, né? E acho que eu tenho muito carinho, né, por essa relação que a gente tem e por poder promover esses ambientes, né? Então, isso para mim é muito importante também. Então, eu fico muito honrada de poder estar aqui. E acho que a palavra que eu queria deixar, assim, né, um recado, agradecer muito quem está aqui assistindo, quem parou para assistir a gravação, né, então demonstra um interesse autêntico, né, nesse tema que para mim é tão importante, então agradeço demais, né, e lembrando disso, assim, acho que o recado final que fica são dois, um deles é essa coisa da gente poder contar com a nossa rede de apoio também, nós, enquanto terapeutas, enquanto seres humanos também, né, porque terapeutas também são humanos e também precisam de cuidado, então a gente não pode deixar, né, esse fator humano de lado quando a gente fala da nossa profissão, e lembrar que um dos recados mais importantes, que eu acho que é importante, mais importantes que é importante, né, ficou redundante, mas que eu acho que é para destacar, assim, quando a gente fala da atuação com pacientes com risco de suicídio, é isso, né? O que define a nossa atuação de qualidade não é o desfecho daquele caso, mas sim a gente atuar com ética, com responsabilidade legal e baseada em evidências. Então, né, a gente ter esse cuidado é o que é o mais importante. Nossa, chave de ouro, né, que a gente chama isso.
Gente, então, muito obrigado por ter nos assistido. Vocês podem ter acesso a essa gravação nas nossas redes. Desejo a todos, então, uma boa noite e uma prática cada vez mais qualificada.